Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio, estamos aí na quinta semana do tempo pascal, ainda celebrando esse tempo forte de ressurreição, de graça, colhendo os frutos da Páscoa, tudo aquilo que foi vivido ao longo desse tempo. E hoje, sexta-feira, também é um dia de oração, de intercessão, um dia que somos convidados a rezarmos pelo mundo inteiro, mas também trazer intenções pessoais e particulares. E eu creio que hoje você tem muitas intenções no coração, você tem pessoas com quem você deseja que a comunidade de Sementes do Verbo reze, coloque nas orações, na Santa Missa, na nossa oração do texto do Rosário durante o dia. E eu sempre faço esse convite, você pode deixar suas intenções de oração aí na descrição do vídeo, aquelas pessoas que você quer confiar à nossa comunidade. Aqueles que estão doentes, pessoas que estão desempregadas, né? Acabamos de celebrar dia 1º dia do trabalhador e tantas pessoas que estão passando por dificuldades, né? Pais de famílias, mães, que precisam de fato, né, serem o sustento da família. Então, nesse dia, possamos rezar por todos aqueles que estão sofrendo de diversas formas e também aqueles que passam por outros sofrimentos mais interiores, né, psicológicos, sofrimentos na alma, no coração. Hoje também a igreja celebra São Filipe e São Tiago. Celebramos nesse dia esses dois apóstolos que há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Assim questionava Jesus ao discípulo que queria ver o Pai, estando juntamente diante da plena revelação de Deus, o seu Filho. Tiago, que é chamado de o menor, era parente de Jesus e foi grande líder da comunidade cristã em Jerusalém. Ambos morreram mártires, doando a vida pela causa do Evangelho. Festejando-os, renovemos nosso compromisso de discípulo do ressuscitado e rezemos pelos projetos de evangelização em nossa igreja. Então, peçamos a intercessão destes dois apóstolos e mártires que deram a vida pela igreja, que tenhamos como exemplo e modelo toda a oferta e doação que cada um deles tiveram no percurso, né, de evangelização com o Senhor. A liturgia de hoje da nossa igreja nos traz na primeira leitura, retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvo, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmitir-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Então, é São Paulo que vai narrar, né, nesta carta aos Coríntios e ele vai lembrar de fato o evangelho que ele pregou e que ele recebeu. Sobretudo para que ele anunciasse ao povo de Deus que cada um deles estejam firmes na fé. E ele vai testemunhar que ele foi salvo por esse Jesus que deu a vida, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. E que depois apareceu a muitos, inclusive a ele. E ele vai ensinar a todo o povo a abraçar a fé. Abraçar a fé. Ele vai dizer, de outro modo, tereis abraçado a fé. Com efeito, transmitir-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Então, a intenção de Paulo é transmitir aquilo que ele recebeu do próprio Cristo. Todos sabem que São Paulo não conheceu Jesus, mas tudo aquilo que ele recebeu a partir da pregação dos apóstolos e a partir, sobretudo, da experiência com o próprio Jesus e com o Espírito Santo, ele vai comunicar. E no final ele diz, por último, ele também apareceu a mim, eu que é um abortivo, né, que muitas vezes perseguiu a igreja, mas que de fato São Paulo vem testemunhar e convocar todo o povo de Deus a acreditar nessa presença viva e real de Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem.
à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Então o salmista hoje vai nos lembrar que o nome do Senhor, que a sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, a presença de Jesus que ecoa nos corações. E aí o salmista vai nos convidar a proclamarmos a obra do Senhor, a darmos graças, e ele vai narrar toda a obra de criação, né? Os céus proclamam, o firmamento a obra de suas mãos, o dia a dia transmite a mensagem, a noite publica a notícia. Então ele vai narrar a obra de criação, que toda essa obra de criação louva, agradece e bendiz ao Senhor. Então com certeza o salmista quer nos convidar, a cada um de nós também, a darmos graças e a louvarmos, nós que somos obras da sua criação, obras belas, obras feitas pela mão do próprio Cristo, do próprio Senhor. Ele nos convida a entrarmos nessa louvor, nessa gratidão, a ecoar esse som que brota do nosso coração. E ele vai dizer, não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Que de fato chegue aos confins do universo o nosso clamor, a nossa gratidão, sobretudo a nossa ação de graças. E eu sempre lembro que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então não sejamos filhos ingratos, mas reconheçamos diariamente a mão de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus, o cuidado, o amor, a proteção do Senhor. Temos tantos motivos e somos convidados nesse dia a dar o nosso louvor. Então, nesse momento agora que você está fazendo a Lexio Divina, rende ao Senhor uma ação de graças, louva ao Senhor, escreve no teu compêndio, no teu caderno de oração, um louvor, né? Manifesta a tua alegria, a tua gratidão. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. O evangelho de hoje é o diálogo de Jesus com Filipe, né? Hoje celebramos, de fato, o martírio dele. E a primeira coisa que Jesus vai dizer a Tomé é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus que vai apontar como esse caminho, essa verdade e essa vida. Ele vai dizer, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, Jesus é a porta, é a estrada, é o caminho para chegarmos ao Pai. É por Ele que nós chegaremos ao coração de Deus. Depois ele continua, se vós me conheceis, conhecereis também o Pai. Então ele vai testemunhar que ele é a figura de Deus Pai. Aquele que se une, que se aproxima de Jesus, também faz a experiência de conhecer Deus que é Pai, o próprio Deus que nos cria e que nos recria. E aí Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como ele está dizendo que quem me vê, vê o Pai, quem me conhece, conhece o Pai, então Filipe vai dizer, Senhor, então mostra-nos o Pai, que isso nos basta, né? Fazer a experiência da paternidade de Deus, de conhecer esse Deus Criador. E Jesus vai questionar, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis, porque Jesus é a figura do Deus Pai, né? Na Trindade, a gente entende que é um só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus vai questionar isso a Filipe, no tempo que eu estou convosco e vós não me reconheceis. Tu ainda pergunta, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai exortar, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo, o Pai que me enviou é que realiza as suas obras. Então ele vai dizer, acreditar em mim, porque acreditar nas obras do Pai.
Ele vai fazer toda uma explicação dessa união e dessa presença de Deus Pai através de Jesus. E o final ele vai dizer: aquele que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Então, é uma palavra de confiança para cada um de nós, de crermos e acreditarmos nessa presença do Pai através de Jesus e na intercessão de Jesus que realiza a obra no meio de nós, no nosso coração, a obra de Deus Pai dentro de nós através da sua presença. Então, tudo aquilo que pedirmos ao Filho, o Pai vai atender. Tudo aquilo que nos direcionarmos a Jesus, estamos também nos direcionando ao Pai. Então, que nessa sexta-feira, que é um dia de intercessão, um dia de pedirmos a proteção, a intercessão, a oração, de suplicarmos o cuidado e a presença de Deus. Nos unamos nesse dia a todos aqueles que se confiou à nossa oração. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.